matando o trabalho, continuidade, né? Esse trabalho que nós temos feito aqui de aprendizado da palavra de Deus, mas esse aprendizado tem sido direcionado para uma missão pela qual o Senhor chamou a igreja. O Senhor chamou a igreja para quê mesmo? E de pregar o Evangelho. E de pregar o Evangelho, tá? Existem algumas traduções, né? Porque você sabe que a palavra do grego ela tem alguma variação, de sempre sendo o mesmo sentido, mas alguma variação. Então, eu não sei se tem algumas igrejas, algumas Bíblias aí que diz indo pregar o Evangelho, né? O verbo id é um verbo que conota a ação, então requer uma ação de nós, tá certo? Na questão de ir pregar o Evangelho. E isso a igreja precisa entender, e a igreja secularizada, tá? Nesse tempo que nós estamos, ela precisa entender isso. Indo pregando o Evangelho, ir pregar o Evangelho, então a ação da nossa parte. Felizmente, eu tenho trabalhado aqui, amados, nós não aprendemos isso. Aprendemos que vimos a igreja, aprendemos sobre o Evangelho. Eu passei ali vi uma igreja nova, porque aqui, se volta a igreja nova abrindo. É um espaço assim pequeno, até arrumadinho tudo, mas amados, ali nas bandeiras enormes do lado. Não sei se tem da Inglaterra, de vários países, né? Nessa igreja, tem umas bandeiras assim, né? Grande assim. Então, essa é a ideia que nós temos de pregar o Evangelho, de missionário. Nós temos que sair daqui do Brasil para pregar em outros países aí. Enquanto o Brasil está morrendo, as pessoas todo dia descem na sepultura, né? O estilo de vida das pessoas totalmente contrário à vontade de Deus. E a gente está com essa mentalidade de que tem que sair daqui do Brasil para pregar o Evangelho lá fora. Negativo. A ordem que Jesus disse lá em Mateus 28, 19 até o 20, ele disse: e pregar o Evangelho, né? O que mais? De todas as nações. Como é? Fala. Exatamente. Ele deu a orientação. Os discípulos tinham que pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho, o fim dele, é levar as pessoas ao batismo. O que é que significa batismo? Batismo, amados, é um ato, tá, da igreja, como eu chamo? Me faltou a palavra, um pouco da língua para sair. Vou colocar aqui ritual, mas ritual ainda fica muito distante daquilo que significa o batismo. Que o batismo ele significa que você tem um relacionamento com Jesus. Esse batismo significa que você tem, relacionamento, uma identificação com Jesus. As pessoas olham para você e veem Jesus na sua vida. Olham para você e veem Jesus quando fala. E isso é o significado do batismo. O batismo não transforma as pessoas. O batismo é para pessoas que já foram transformadas pelo poder do Evangelho. E ali o batismo é um selo, tá? Eu gosto mais de colocar aqui, mais fácil, né? Nós temos no nosso país aqui o órgão, tá? Que o propósito desse órgão é testificar que o produto realmente tem qualidade, de acordo com o que ele está dizendo que tem, que é o Inmetro. Então, as pessoas que querem fazer um produto, primeiro faz esse produto, manda para o Inmetro, com todas as suas especificações, e lá eles vão ver testificar se esse produto realmente ele rende, se ele traz todos os requisitos necessários. Aí ele vai colocar um selo, testificando que aquele produto realmente tem qualidade. Então, o batismo, eu coloco aqui como um selo de qualidade do crente, que realmente ele tem uma identificação com Jesus. O batismo, infelizmente, muito usa o batismo para tentar mudar a vida das pessoas, isso aí nunca vai acontecer, tá? E quando eu digo nunca, na visão do homem, ainda que o poder do Espírito Santo de Deus é limitado, pode até acontecer. Mas na Bíblia, o batismo, eu não vejo esse sentido. Até porque João, ele iniciou o batismo, ele foi o precursor do batismo, e o sentido era esse. As pessoas vinham até ele para ser batizado, que é que ele dizia? Arrependam-se. Aí as pessoas primeiro aqui é batizado, depois vão tentar se arrepender ou pensar se vão se arrepender. E muitos são batizados ainda no pecado. Pior é isso. Estou falando de coisa que eu sei. Muitos ainda aprisionados no pecado, escravos do pecado, e batizam para ver se a água tira o pecado da pessoa. Nunca vai tirar. É uma atitude dela, é um reconhecimento dela. João Batista diz: arrependam-se e sejam batizados. As pessoas batizam para ver se as pessoas se arrependem. Nada a ver, pelo contrário, eu acho que vai piorar, porque a pessoa agora, se não vai batizar mesmo, então tá bom demais, Deus me aceita do jeito que eu sou,
não bate, amados, com as Escrituras. Amém? Então, amados, como nós temos sido ensinados como igreja, tá? Nós temos uma missão, e a missão é pregar o Evangelho, a missão é alcançar vidas. E eu vejo a igreja muito distante ainda desse ministério. Eu rodo por aqui nessas cidades, domingo à tarde, eu tive que sair lá no final, perto da praia, voltei para deixar um negócio, e eu não vi ninguém pregando o Evangelho. Passei nas ruas, não vi muito, aliás, o pessoal subiu das ruas, né? E nos outros dias também não veio, e eu não sei como é que a igreja prega o Evangelho. Porque eu não vejo ninguém batendo de porta em porta em casa, né? Eu vejo os elders, foi? Aqueles meninos bonitinhos, americanos. Eram cristãos, crente, né? Milagre aconteceu. Tá? Milagres acontecem. Porque eu pergunto aqui para vocês, eu estou falando aqui lá fora, eu quero saber da vida de vocês. Vocês têm pregado o Evangelho? Vocês têm saído de casa para pregar o Evangelho? Aliás, vocês pregam o Evangelho para as pessoas que vão na sua casa, porque já que vocês não saem de casa, eu quero saber para os que vão em casa. Eu não adianta eu estar falando do mundo se a igreja é do mesmo jeito. É muito bom, né? A gente sair apontando as pessoas, né? E aí não traz a responsabilidade para nós. Eu quero saber aqui de vocês, amados, depois desse tempo todo que eu estou aqui, falando sobre isso, a sua vida mudou agora, você tem agora o propósito de pregar o Evangelho, de realmente alcançar a vida das pessoas. Eu quero saber disso. Como é que está aí a sua vida de cristão, de realmente semelhante a Cristo, né? E a maior parte que está aqui já foi batizado, né? A maior parte daqui já foi batizado, mas aí, esse batismo, amados, o que é que significou na tua vida? Eis a questão. E eis que muitas vezes a pessoa passa por ser batizado de novo, eu digo, depende. Como é que foi o seu batismo? Foi só um banho? Mergulhar só na piscina e pronto, você foi batizado? Porque a maioria é assim. Pelo menos as pessoas que pedem para ser batizado de novo, é porque não tinha um pingo de noção. Quando chegou aqui, eu trouxe a realidade e disse, vale meu Deus, eu tenho que ser batizado. Realmente eu não fui. E o batismo não é meramente você se molhar, não. Isso aí é apenas a questão material externo, mas o batismo ele acontece dentro do seu coração, da sua mente. E aí a pessoa não trabalha isso, né? E vai só mergulhar numa piscina, sei lá, no rio, qualquer canto, não vale. E eu quero saber de você já mudou a sua vida, você está pregando o Evangelho às pessoas, e hoje nós vamos ver isso, tá? Vamos lá. Eu quero ver mudanças, e as mudanças eu quero ver realmente na prática. Pessoas chegando aqui nesse lugar que foram alcançadas por você. Mas você já prestou atenção, não sei se diante desses estudos aqui, você já tem se atentado. O que eu fiz ainda de cristão? Porque esse negócio de, não é porque eu leio a Bíblia, porque pô, não, mas está aqui. Não, mas meu irmão, a intimidade com Deus, você deve ser obrigação sua. Isso aí é todo cristão tem que ter um compromisso com Deus, acima do que as coisas desse mundo. Se bem que muitos deixam por último, e olha lá, quando é só o resto, né? À noite, o que sobrou de você, para poder ofertar ao Senhor, o que sobrou. Geralmente ele dá o resto, mas a gente quer as coisas boas de Deus, né? E aí, eu quero saber exatamente isso. A sua vida de cristão mudou a vida das pessoas? Está mudando. Você está alcançando a vida das pessoas? Porque, infelizmente, amados, eu vejo um negócio muito feio aqui no meio de nós, tá? E a questão é, nós vamos prestar conta de Deus. E o Senhor vai querer prestar conta da sua vida, o que você fez. As obras, amado, acorda, obras. Vocês não leram o livro de Apocalipse, não? A partir de hoje, começa a ler quando chegar em casa. Vai ler lá pronto. Lê o final dos tempos lá. Lê lá, amados, o juízo. O livro que vão ser abertos. Começa a ler e vê se o teu nome está lá nesse livro. Meu nome está escrito no livro da vida. Amém, graças a Deus. Sim, os outros livros vão ser abertos. O livro das obras que vão ser abertos. Cadê as tuas obras? Mostra aí a tua mão aí. Para mim ver o que foi que tu fez para mim. Eu fiz. Eu nunca fui para o show evangélico. Participei da igreja, fui dizimista. Você não quer saber disso. Ele alcançou para que você alcançasse outras pessoas. Se você não faz isso, você é egoísta. Você só pensa em você. E a igreja está sendo ensinada isso, né? Venha prosperidade. Nunca vi tanta essa palavra prosperidade nesses últimos dias. Próspera, prosperidade. Mas Satanás não está acontecendo nada. Ele sabe muito bem como nos desviar do propósito de Deus dentro da igreja.
dentro da igreja, achando que está tudo bem, obrigado. Mas o negócio está muito diferente. Amém? Amados, como eu comecei esse estudo aqui, né, já está um tempo, e de falando sobre a nossa missão. Né? Nossa missão, eu trouxe aqui lá no livro, na carta de 2 Pedro 3,9, ele diz: olha, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns já julgam demorar. Pelo contrário, ele alongando para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, a vontade de Deus é que todos cheguem ao arrependimento. Por que Jesus não voltou ainda? Porque a igreja não está fazendo o trabalho dele. Porque ele disse até que o Senhor Jesus não comissionou os discípulos, ele disse que pregue até Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Aí sim virá o fim. Por quê? Porque pregar o evangelho a toda pessoa não tem mais desculpa. Mas o propósito de Deus, amados, é porque a gente falta ainda entender o amor de Deus, compreender o difícil. Se Deus não veio ainda, se o evangelho já chegou às pessoas, ele não quer que só o evangelho chegue, ele quer também que as pessoas se convertam. Amém? Então eu trouxe para você que o nosso propósito, você tem uma missão. Aliás, domingo eu preguei, né, a terceira mensagem do livro de Isaías, capítulo 6, tá? Sobre o que? Nosso chamado. Você tem um chamado. Nós temos uma missão, e é isso que precisamos entender. E se nós temos um chamado, temos uma missão, nós estamos com certeza super ocupados com as coisas de Deus. Amém? E aí, amado, Jesus chega para os discípulos e diz que a missão deles é fazer discípulos. E de fazer discípulos, coloca aí, gente, Mateus 28, 18. Isso, o finalzinho de Jesus, já próximo, né, da sua ascensão, ele chega para os seus discípulos e diz: então Jesus se aproximou dele e disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o confim da terra. Amados, Jesus aqui tem uma missão para os discípulos. Ele disse que essa missão, aquilo que precisava para que essa missão pudesse acontecer, o que era? Poder e autoridade. Por quê? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados e potestades, é contra seres espirituais. E nós carnalmente não temos condição de vencer. E aí, amado, Jesus percorreu todo esse caminho até a cruz, tá? Como homem, ele venceu o pecado. Ele venceu a morte, porque ele disse assim: olha, todo poder e autoridade foi me dada. Portanto, ou seja, por isso, agora eu comissiono a vocês. E ele concedeu esse poder e autoridade para a igreja. Quando ele comissionou os discípulos, ele mandava os discípulos, ele diz: olha, acho que é Lucas, eu falo a memória aqui, sempre eu decoro esse texto. Ele diz: eis que vos dou poder e autoridade. Poder, amados, para curar os enfermos, e autoridade para expulsar o demônio. Tem que ter autoridade, né? E essa autoridade é conquistada, tá? Ela foi otorgada a nós como igreja. Então, o Senhor, ele não ia mandar nós para uma batalha sem estarmos municiados. O apóstolo Paulo diz que essas armas que nós temos são poderosas em Deus, são armas espirituais. Eu vejo muito crente gladiando contra outro crente, contra outra igreja, contra outro tipo de doutrina. Mas eu detesto esse tipo de discurso. Esses podcasts que tem muitas vezes por aí, que eu vejo as pessoas discutindo alguma doutrina, alguma grande coisa, isso aí está salvando alma, está salvando vidas, está tirando as pessoas da droga, dos vícios, da prostituição. Não, sabe de nada isso. Não cai em discussão, amado, sobre a palavra. Você prega o evangelho, você vê que a pessoa está indo em discussão, doutrinária, que alguma coisa sai fora. Porque isso aí não muda a vida de ninguém. Amém? Então, amados, o propósito dessa lição que eu trago hoje é oferecer algumas orientações, tá, que ajudarão você, primeiro, a entender que fomos chamados para sermos testemunhas de Jesus, né? Segundo, entender que o evangelismo deve ser um estilo de vida. É um estilo de vida. As pessoas hoje estão buscando muitos estilos de vida hoje, né? A internet hoje, ela oferece às pessoas muito estilo de vida, e a pessoa fala: está tão estiloso, tão estilosa. Ou seja, amados, estamos buscando um estilo de vida mudando.
Então, baseado na moda desse mundo, o apóstolo Paulo diz que não se amoldeis a esse século, tá? Mas pelo contrário, a gente vinha a transformar o mundo com o quê? Com a renovação da nossa mente. Amém? Esse propósito da lição é que você alcance o seu oikos, que é um sítio de influência para Jesus. Esse oikos, amado, no grego é casa, tá? Casa. Usar esse testemunho pessoal ao compartilhar o evangelho com outras pessoas também é para lhe ajudar a explicar como uma pessoa pode receber Jesus em sua vida. Também, amados, como conduzir alguém através de uma oração para entregar a sua vida a Jesus. Então, hoje aqui eu estou trazendo para vocês, tá? Uma teoria que eu quero se transformar em prática. E eu tenho, depois de terminar aqui, eu tenho um materialzinho bem simples para entregar para você, já que isso aqui está sendo didaticamente através de ouvir. Mas aí eu sei que vocês não vão pegar tudo, amados, e vai acabar se perdendo. Então, vou entregar para você aqui um manual de evangelismo, tá? Um manual de evangelismo simples, prático, e você tem que decorar isso aqui. Na hora que for dizer, e vai dizer que não sabe mais pregar o evangelho. Porque hoje o problema do crente é esse, é que ele não sabe mais pregar o evangelho, tá? Deixa eu colocar aqui a ver que esse negócio está ficando pequeno. Eu vou ter que passar as páginas. Então vamos lá. Nós fomos chamados para ser testemunha, né? Hoje nós temos aí religião chamada testemunha de Jeová. Nós somos testemunha de Jesus, tá certo? Você foi chamado para ser testemunha. Jesus delegou essa tarefa de testemunhar e fazer discípulos a todas as pessoas que já nasceram de novo e já fizeram dele o rei absoluto da sua vida. Isso certamente inclui você. Nossa missão principal é trazer novas pessoas para o reino de Deus e treiná-las a fazer o mesmo com outra pessoa. Não pode parar. Por que a igreja não cresce? Por que a igreja não cresce? A gente quer que a igreja cresça, mas a igreja que a gente pensa que ela deve crescer é que as pessoas apareçam aqui, ainda que isso está acontecendo, graças a Deus. Já que a igreja não está indo, as pessoas estão clamando. E as pessoas estão vindo. É o jeito. Só que, amado, é muito mais difícil para elas conseguirem chegar até aqui. Porque existe um príncipe desse mundo. Existe alguém, amados, que vai fazer de tudo para impedir que elas cheguem até aqui. Tem uma irmã aqui, amados, que já faz tempo que vem tentando com a família. Não sei se foi domingo passado, a Lidiane falou para mim, pastor, muito feliz porque a pessoa vinha para o culto, se dá para passar lá para a hora, então. De repente a pessoa liga e diz, olha, não vai dar mais, porque a dona da casa ligou para mim que eu fosse lá para acertar o contrato do aluguel. À noite, na hora do culto, vocês acham que isso é normal? Tem um dia todinho e vai fazer isso à noite. Mas é normal um negócio desse? Já vai várias vezes entendendo, não sei o que é que está acontecendo. Toda vez que sua marca acontece alguma coisa. Então nós precisamos entender que é muito mais difícil as pessoas saírem de casa e conseguir chegar aqui. Mas é mais fácil você ir lá, pegar o evangelho para ela, resgatar aquelas vidas. Jesus disse, ó, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Jesus não, ungido pelo Espírito Santo, Ele está sobre uma autoridade. E Ele me enviou, Jesus. Jesus ficou parado de braço cruzado, sentado numa cadeira no trono, não. Pelo contrário, percorreu o caminho, foi muito, e era a pé. E Ele foi até as pessoas. Ele foi até as pessoas, amados, que precisavam ser salvas. Ele buscou pessoas, até eu estava na coletoria, os discípulos estavam pescando e Jesus foi até eles e alcançou eles. Jesus alcançou todos os seus discípulos. Jesus foi até as pessoas que estavam necessitadas, aflitas, angustiadas. Ele foi até as pessoas. Quantos de nós sabemos que tem pessoas que estão aflitas, angustiadas, famílias destruídas, pessoas com dificuldade no relacionamento, dificuldade no trabalho, pessoas com depressão? E o que é que a gente faz? Não estou orando. Oração é bom, ótimo, mas a ação é melhor ainda. Pode ter certeza disso. O texto de Mateus que nós lemos agora, ele é chamado de a grande comissão. Viu? Qual é o mandamento básico que Jesus nos dá nesse versículo 19? Fazer
Eu quero que você aprenda isso, fazer discípulos. Mas como que a gente faz discípulos? Tá? Jesus disse que nós receberíamos poder para sermos o quê? Testemunha deles. Atos 1:8 diz: recebereis poder quando do alto receber o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas. Tá? Ou seja, testemunho. Vai testemunhando, caminhando, pregando o Evangelho. O evangelismo, amados, ele é feito por um estilo de vida. Compartilhar o Evangelho tem que se tornar um estilo de vida para todos os filhos de Deus. Ou seja, é isso que eu respeito, é isso que eu faço. Essa é a minha missão como crente aqui na face da terra, até que o Senhor me leve ou seja arrebatado. Mas eu vejo que nós estamos tão atarefados com tantas coisas deste mundo, com tantas coisas a fazer. Esses dias eu peguei pensando sobre isso. Eu resolvi uma situação e outra, uma hora é uma coisa da igreja, uma outra coisa minha mesmo, desse carro ali, aí leva para a oficina, a gente não sei o que, e eu olhando para a hora, o dia mal começa, já termina. Muito rápido, amados. E eu digo, meu Deus, o que foi que eu fiz para o Senhor? Ainda que eu estou resolvendo uma coisa que eu preciso desse carro, se vou buscar os irmãos, vou deixar, mas isso me angustia. Porque acima de tudo, amados, está no propósito de Deus para a minha vida é alcançar pessoas, é pregar o Evangelho. Além de que eu seja pastor, estou aqui nessa missão, mas isso não me exime de jeito nenhum de eu pregar o Evangelho às pessoas. Uma característica que podemos observar com frequência dos primeiros seguidores de Jesus é que eles estavam sempre ocupados com a tarefa de repartir a sua fé em Jesus Cristo. Com outras pessoas, sempre eles estavam ocupados. Nós estamos ocupados com tudo nesse mundo. E evangelizar se tornou o quê? Um evento. Mas nós somos culpados. Porque nós transformamos a igreja nisso. Uma igreja que fica sempre esperando uma oportunidade, ou a igreja criar uma oportunidade, ou o pastor criar um evento para que o evangelho seja pregado. E quando vai, ainda não sabe fazer isso. Sabe por quê? Porque não tem prática. Porque a prática leva à perfeição. Quando é uma vez no mês, ou uma vez no ano, como é que pode chegar lá e dar conta do negócio? Não dá, meu amigo. Não dá, não vai. A prática, mas leva à perfeição. Se você está sempre fazendo negócio, sempre, no começo podia ser até difícil. Eu aprendi muito com o meu pastor. Engraçado que a igreja lá, os irmãos que foram já viram, é um quarteirão, isso aqui era tipo uma sala que tem. E aí, amados, a gente fazia muito serviço lá com ele, manual, instalação elétrica, e aí vai. Porque pagar profissional às vezes ficava muito caro, e a gente desenrolava e fazia. E a gente começava a fazer lá um trabalho com ele lá, e depois a gente fazia, deu certo, continuou fazendo outro dia, no outro dia, depois assim, perdeu a graça. Eu, por quê, pastor? Não, porque agora ele já sabe fazer. E ele dizia isso, eu achei interessante também. Por quê? Porque no começo era até difícil, mas depois que foi a constância na prática daquele serviço, se tornou fácil, você faz de olho fechado. É igual as pessoas que antigamente digitavam, né, naquelas máquinas que tinha de datilografia, tinha digital. Hoje no computador notebook tem gente que não olha. Por quê? Prática. Aí os que não têm prática de evangelizar, quando fala evangelismo ainda não sabe fazer, com certeza não sabe. Não sabe o que dizer, não sabe dizer para a pessoa. O que fica mais fácil é convidar para vir para a igreja. Amados, convidou para vir para a igreja, que eu acabei de dizer. Se você fosse um convite para um forró, era mais fácil. Para um aniversário, para uma festa, é mais fácil. Aqui você convida pessoas para vir para o nosso culto de cedo, domingo pela manhã, para comer aqui. Tem uma refeição maravilhosa. Ainda não veio. Por quê? Porque é na igreja. Porque o negócio é na igreja. Aí você acha que é fácil? Aí chega lá, tem um papel, ó, tem um culto da hora. Nós fizemos o evangelismo, foi várias pessoas, várias igrejas, saímos lá numa comunidade, aqui lá no Poço Doce, lá, vai, vou. E aí falou, vai, vou, não vi. Todos disseram que ia, mas ainda chegou na hora lá, não vi. Pelo menos os que eu não vi, e foi várias casas. Todos disseram que ia. Ó, tem lá, vai receber da boca, vou, criança, vou, jovem, vou, nenhum foi. Aí a gente pensa que esse convite da merreca que a gente faz vai vencer o príncipe deste mundo? Nunca. Dificilmente, amados. Dificilmente. Nós vamos evangelizar aqui, tá? Foi lá, muitas pessoas saíram aqui no bairro, tá pensando, parece que no culto veio. Aí o pessoal pega, aí bota ali a isca.
E cesta básica. Nós fizemos aqui, chegou 500 cestas básicas. Saiu aqui, indo para todo canto aqui dessa localidade. Evangelizando e dando um tiquezinho para receber cesta básica. Mas, aqui tem 40 mil habitantes. Saiu distribuindo cesta, não dá, 500 cestas básicas não dá nem para comer isso. Não é não? 40 mil habitantes? Só pessoas que vocês sabem que trabalham nas comunidades carentes aqui, meu amigo, 500 cestas básicas não dá nem para comer isso, não é não? Pois, para você ver que nem a cesta básica resolveu esse problema. Sobrou 100? Foi 100 cestas básicas. Sobraram 100. As pessoas não vieram receber. Não vieram receber, sair da sua casa para receber uma cesta básica. Não vieram. Por quê? Tá vendo? E aí você acha que só chegando de boca vai assim libertar os cativos? Não vai. Jesus diz, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu. Unção, capacitação do alto, para libertar os cativos, para dar vista aos cegos, para curar os coxos, para curar e pregar as boas novas aos pobres. Amém? Amém. Amados, esse estilo de vida dos apóstolos, dos discípulos, teve um grande impacto na cidade de Jerusalém e seus arredores, onde eles moravam, pois diziam que mais da metade da cidade se converteu a Jesus. Viu? Eles foram até as pessoas, pregaram o Evangelho, curaram os enfermos, mostraram o poder do Reino de Deus, porque só de boca não vai. Jesus disse, olha, se eles não verem os milagres, as curas, eles não vão ver. A vida cristã normal inclui repartir a nossa fé com outros. Por isso, cremos que evangelizar e fazer discípulo é um estilo de vida que Deus quer que todo crente pratique. Você não tem tempo de vir para a igreja. Até para vir para a igreja, para cultuar o Senhor. Como cristão, que diz que é, que entregou a vida para Jesus, foi batizado. Imagine pregar o Evangelho. As pessoas entram e saem da sua casa. Amado, cadê esse coração? Igual o de Jesus, que ele olhou para a multidão e viu aflita, angustiada, como ovelha sem pastor. E as pessoas entram na sua casa. E elas saem. Entram mortas e saem mortas. Tem aquele louvor lindo, né? Esse louvor. Sabe de quem é? Quem é esse, né? Do carro, que ela sem pecado me perdoou, né? E não me condenou, né? No lugar de morte, vida, né? Ele me deu um negócio assim, foi no lugar de morte. Nós temos aí, amado, o príncipe deste mundo vendendo mentira, porque Jesus disse que quando ele fala mentira, está falando a sua língua, dizendo que não, essa turma é boa, esse pessoal é legal, beleza e tal, entra com vida e sai com morte. O Evangelho entra com morto e sai vivo. E vida eterna. Como que dá para as pessoas rejeitar tal coisa? Nós precisamos, alcançando agora os nossos oikos para Jesus. A Bíblia fala que os campos já estão brancos para a ceifa, João 4,35. Portanto, é um fato que há muitas pessoas que já estão prontas para ouvir o Evangelho e receber Jesus. Uma grande mentira que o diabo tenta espalhar é que as pessoas não querem Deus. Não, pessoal, não quer Deus, não quer Deus. Bom, se eles rejeitarem, é problema deles. Mas contanto que nós estamos fazendo o nosso trabalho, a nossa missão não pode deixar de ser feita, porque nós achamos que as pessoas não querem receber Jesus, não querem confessar Jesus, e a gente deixa de fazer a nossa missão. Sabe o que é que acontece? É que no dia do juízo, amado, essa pessoa vai se apresentar a Deus como você também. Eles é porque não receberam, e você porque não pregou. E aí como é que tu acha que vai ser esse negócio? Já pensou nisso? Vocês pensam no dia do juízo? Não, porque eu penso, mas todo dia, toda madrugada eu penso nisso, morro de medo. E quando eu morro de medo, amado, eu digo, eu vou avaliar a minha vida. E vejo, amado, que tem ainda um bocado de buraco para ser tapado. Eu não sei como é que dá para dormir, acordar tranquilamente, achando que tudo está bem. Porque, cuidado, gente, cuidado. E sabe, a Bíblia fala que ele, se possível, vai enganar até os eleitos. Uma grande mentira.
Com certeza. Pelo contrário, a realidade é que há milhares de pessoas com fome de Deus e que o Espírito Santo está trabalhando incansavelmente na vida de pessoas, preparando-as para a nossa chegada com a mensagem do Evangelho. A palavra oikos, amados, é uma palavra grega, tá? Mencionada em várias vezes no Novo Testamento, que tem sido traduzido como por casa. Inclusive, não sei se vocês viram aí, eu não sei que eu tenho Instagram, né, mas eu vi essa matéria em outro lugar. Eu olho notícia, mas não tinha. De que lá na China, que a igreja está sendo perseguida. Na Nigéria? Na Nigéria e na China. Na China. Os dois. Para você ver. A igreja lá na China, no dia a matéria que minha esposa passou, eu não vi a matéria. A igreja em casa, o oikos, isso aqui que eu estou falando para vocês. A igreja de casa em casa, porque é uma igreja forte, né? Pois aí, meu filho, já que derrubaram os templos, agora estão perseguindo nas casas, né? Matando os cristãos, pegando os pastores. Por quê? Porque eles estão pregando aí coisa para o povo, revoltar o povo contra nós, contra o nosso governo. E é isso que já está acontecendo. Isso é por isso que não vai chegar aqui, não vai estar perto. Aliás, estão até importando já. Estão importando pessoas para fazer esse trabalho aqui no nosso país, no Brasil. Foi o povo aí que elegeu. E eles estão importando pessoas para chegar aqui e dar um curso. O próprio, vamos dizer que disse que vai contratar pessoa para chegar aqui e ensinar como é que faz. Porque eles são muito bons nisso lá. E eu tomara que chegue mesmo. Tomara que chegue. Tomara que venha perseguição, sola como birmola. Tomara. E aí, meu filho, a gente vai ver quem é quem no negócio. Tomara que chegue mesmo. Tu pensa que eu estou olhando assim, aí a gente já está com essa perseguição. Louvado seja Deus, a Bíblia está se cumprindo. E Jesus está perto de voltar. Tá? E quem anda em cima do muro, se cuide. Porque a sola vai vir. E quero ver quem vai ficar. Vai contar a história. Vai vir a perseguição, vai vir a roda. Daqui a um tempo a gente não vai mais poder estar aqui. Falando que eu não posso mais estar livremente, como eu estou falando agora, livremente, né? Até as pregações estão sendo limitadas pela internet. Porque o tempo tem mais. E se for em casa, a sola vai comer em casa. Vai e pense. Né? E eu acho pouco. Acho pouco que vem ali. E pelo menos fica perdendo mais tempo, porque não quer nada. Os crentes raivam. Desculpa pelo nome, né? Não tem nada a ver. E o pessoal diz que é um pé no mundo e pé na igreja. Pé no mundo, né? Então, eu acho que vem mesmo. Aqui vem mesmo que eu quero ver esse povo. Vai ver quem é mesmo, os crentes, servos de Deus, que foram batizados com as águas. Eu quero ver. A Bíblia ensina que devemos pregar o Evangelho por oportuno tempo. Quer não, em tempo fora ou tempo. Peraí, deixa eu ler esse negócio aqui. A Bíblia ensina que devemos pregar o Evangelho, quer oportuno, quer não, em tempo e fora do tempo. Em tempo ou fora do tempo, a todas as pessoas. 2 Timóteo 4,2, que é mais fácil. E devemos aproveitar, assim, todas as oportunidades. Todas as oportunidades. Tá? Colossenses 4,5. Uma das maneiras mais eficientes de evangelismo, amados, é através de cultivar bons relacionamentos. Falei isso aqui terça-feira passada. Tá? Precisamos aprender a influenciar as pessoas que já conhecemos. Nós influenciamos as pessoas. Sabe uma coisa que eu acho interessante? O livro que eu estou lendo, ele fala sobre exatamente isso. Ele diz que os ocidentais, nós aqui, abrimos mão muito fácil da nossa fé. A gente abre mão muito fácil, já os orientais não. Sabe por quê? Porque eles zelam pela sua cultura. Eles não abrem mão da sua cultura. Portanto, se eles entregaram ali a vida a Jesus, eles têm aquela fé e eles fazem os rituais, eles não abrem mão. Já a gente não. O brasileiro é igual o papagaio. Aliás, o brasileiro é igual o camaleão. Onde colocar ele, a cor que tiver lá, ele vai ficar também. Quer que eu diga? O quê? Vou dizer aqui. Vi uma matéria aqui
cidade do ovo. Lá tem mais galinha do que gente. Aí eu morando lá. Lá no meio do Brasil todo importa ovo, dos ovos lá, o pessoal agora tudo é ovo, até a qualquer que é de ovo lá. Qualquer que é de ovo, né? Mas algo que eu achei interessante, porque a maioria das pessoas lá, ela tem uma miscigenação, ou seja, é um cruzamento. Tem os brasileiros, mas pessoas de fora, eu não sei se é polonês e tal. Aí sabe o que é que eu observei? Foi isso que eu falei para minha esposa. Eles lá, eles não fazem quadrilha, como os nordestinos fazem. Lá eles têm carnaval, uma cidadezinha. Sabe o que eles fazem? Eles fazem os rituais da cultura dele lá, do país que eles vieram. As danças lá, as pessoas super vestidas. Aí o repórter que estava lá aprendeu também as danças dele lá, a mulher lá daquelas dançazinhas, as pessoas vestidas de pé a cabeça, aqueles vestidozinhos, aquela coisa na cabeça aqui, tudo. Aí eu estava dizendo para minha esposa, eu digo, tá vendo? Eles não abrem mão da cultura deles, mas eles estão aqui no Brasil. Estava lá numa rainha e tinha duas pessoas, dois alemães. Da pastora alemã, dois alemães, tá? E eles estavam lá conversando com o outro. Eles falam brasileiro, porque eu sempre eu isso. Mas eles estavam falando com o outro em alemão. Eu não sabia do que ele estava dizendo. Mas estavam falando em alemão. Vejo dois japoneses, estão falando japonês, mas eles sabem falar brasileiro. Agora eu acho interessante, sabe o que é? O cearense está aqui, ele vai lá para o Rio, botou o pé lá e voltou. Quando ele volta, sai igual aquele rato de antigamente fora de estação. A esquina, faz um soninho. Eu vi uma pessoa que nem foi. Que não tem nada em Fortaleza. Aí eu cheguei lá no seu trabalho, tem um comércio, eu cheguei lá, não. Aí eu digo, vem cá, mas cadê aquele rapaz que não, ele ficava na esquina e não dá mais. Aí eu olhei para ela. Aí eu cheguei, voltei para a igreja, trabalhando na igreja, trouxe o material. Aí perguntei para ela, que conhecia a pessoa, que era da família dela, vem cá, fulano de tal, ela passou um quanto tempo lá no Rio, né? Porque ela está falando assim, não, mas sabe que ela disse que ia viajar para lá, não viajou ainda não. Nem viajou ainda, eu disse, que Ana. Já está vendo sotaque de lá, né? Já vai chegar lá para lá, né? É igual aqui, a gente vai para outro país, tem que aprender inglês, né? Pois é. Eu não vou longe não, a minha esposa lembrou, meu pai foi lá para a Bahia, passou pelo menos existe, passar um dia é muito mais de um ano, né? Meu pai passou um ano, voltou, depois passou um ano, voltou, aí voltou, opa lá, que como é isso aí? Né? Aí amanhã, não sei o que, aí vai com aquela boca para o baiano, né? Você procurar, opa lá, aí não sei o que, eu falo, já esqueceu o cearense. Tá vendo, amados? Como a gente muda rápido, né? Pois eu acho interessante de que as pessoas de outras culturas, amados, eles não abrem mão. Eles estão aqui no Brasil, moram no Brasil, trabalham no Brasil. Os filhos nasceram aqui no Brasil, mas eles praticam a cultura deles. Eles praticam a cultura deles. As comidas que eles fazem, as comidas que eles fazem lá na cultura deles, eles fazem aqui no Brasil. Precisamos aprender, amados, a influenciar as pessoas. Influenciar, não sermos influenciados. Eu estou aqui na igreja, chega lá numa escola, numa faculdade, quando volta, foi influenciado. Foi para o brejo. Aí chega outra de religião que eu não vou dizer, ele vai vestido com a roupa da religião dele, ele vai e volta e vai nem a pau da religião e dos Deus dele. Mas os crentes, meu filho, rapidinho muda de ideia. Pouca convicção de fé que nós temos. Amados, nós precisamos aprender a influenciar a pessoa. Aquelas com as quais temos tido vínculo, tempo com elas, amizade para Deus. É muito mais fácil a pessoa aceitar um mensageiro quando ela a mensagem, quando ela já aceitou o mensageiro. É mais fácil as pessoas aceitarem o evangelho quando elas já lhe aceitaram. Eu estou falando aqui de vínculo, de relacionamento. Porque o meu filho, eu vou te contar, graças a Deus que até melhorou, mas antigamente era complicado. Porque crente era chamado de bicho chato, antipático. Também com aquelas caras que passam
na frente das pessoas, todo mundo com inferno, só não ele. As caras todas fechadas, passa para dar um boa noite para as pessoas. Vixe, eu falei, aliás, o Espírito Santo me trouxe uma coisa que eu não conversei com uma pessoa que eu disse que ia conversar aqui na igreja. Porque um pastor chegou para mim e deu uma reclamação do presidente aqui da igreja. E eu esqueci de pegar a pessoa, mas agora o Espírito Santo me lembrou e eu vou pegar. Porque eu acho muito estranho isso. Sabem que eu sou pastor, porque tem pessoas aqui que falam comigo que eu não sei nem quem é. Ô pastor, pai do Senhor, está dando capaz, Senhor, então eu falo aqui. Quer dizer, me conhece mais do que eu conheço as pessoas. E eu chego em determinado lugar, pessoas que eu fui para a igreja, são da igreja, só falta falar comigo, nem fala. Trabalho numa loja aqui, eu acho muito estranho isso, pelo amor de Deus, não faço isso não. Vocês conhecem o pastor, conhecem o irmão do primeiro? Fala com os irmãos. Que negócio é esse, hein? Principalmente quando é jovem, o que é isso? Você jovem tem. Parece uns alienígenas evangélicos. Então na igreja é uma coisa, saiu da igreja, meu filho, pense. Barroca as pessoas nem falam, mas nem olham. O que é que vocês são desse jeito? Que bicho é esse, hein? Expulsar esse negócio. Outro amado, não deixe os seus velhos amigos para trás, a não ser que eles já tenham morrido, né? Mas não deixe os seus velhos amigos para trás. Infelizmente, algumas pessoas, depois que se convertem, abandonam seus velhos amigos. Mas espera aí, tenha cuidado que vamos filtrar isso aqui que eu estou falando, né? Tá bom? Vamos mais, aprofundar. Não é só, pega o restante que eu vou dizer, não fique só com isso aqui não, porque às vezes são peixinhos, o pastor que disse isso. Se o resto, um dia, só aprendeu o primeiro refrão, né? Tá certo? Olha, algumas pessoas que se convertem, abandonam seus velhos amigos, depois de algum tempo seguindo a Jesus, eles não têm mais nenhuma amizade com o descrente. Entenda bem o seguinte: uma coisa é abandonar as práticas pecaminosas que você e seus amigos faziam antes, e outra coisa é abandonar os seus amigos. Se nós afastarmos os pecadores, quem os conduzirá a Cristo? Jesus foi criticado. Por quê? Porque os mestres da lei fariseus daquela época não andavam com o pecador, muito menos com ele. Entendeu? Ele andava com todo o seu clero, aquela pessoa, toda a sua pompa espiritual. E aí Jesus fez totalmente diferente. Ele ia aos pecadores, sentava na mesa, comia com os pecadores. Uma proposta é fazer parte do meio dele? Não. A proposta era alcançar isso. Sabe uma pessoa aqui dos discípulos que entendeu isso? Rapidinho, foi Mateus. Mateus estava sentado na coletoria. Jesus disse: vem, eu vou fazer você pescador de homem. Largou o emprego. Recebeu um chamado de Deus, tá bom? Então ele largou o emprego. E o que é que ele fez? Rapidinho fez um almoço lá na casa dele. Vou fazer já aqui um almoço. Vou convidar os meus amigos para apresentar a Jesus a eles. E aí Mateus fez, sentou todo mundo. Mas chegou em casa, Jesus veio, sentou na mesa, comeu com eles. Está vendo? Foi close. Mateus entendeu rapidinho que ele tinha que alcançar os amigos dele para Jesus. E trouxe logo Jesus. Naquela época também, né, tinha todo esse potencial. Jesus estava presente. Aí Jesus foi criticado. Quem é esse que senta aí para comer com os pecadores? Você é mestre, isso aí, filho de Deus, não pode. Por quê? Porque ele não faz isso. Tá bom? Então, amado, não podemos fazer isso. Pelo contrário, já que nós temos certas amizades, vamos trazer o nosso amigo para Jesus. Não? Eu jogava futebol. Era apaixonado por futebol. Tá? Até hoje eu gosto de bola, mas agora nem mais bola, para a bola, né? Não posso mais, tá? E aí, amados, era complicado, porque no mês, 2 meses que eu estava começando para a igreja, e justamente acho que é o culto de doutrina, que é uma quinta-feira que é o contrário nosso, era um jogo que tinha só saído no dia time. Eu não ia, era à noite. Não tinha ninguém da igreja me apontando, questionando, porque eu não ia montar, não tinha. Mas, amado, nem precisa. O Espírito Santo chegou para mim e disse: olha, para a bola. Pode parar com esse negócio aí. Sai do meio deles. Eu entendi, cortei o cordão umbilical. Porque ainda estava ligado. Tá certo? Aí meu filho, evitei ir mais para aquele lugar ali. Por quê? Porque aquele lugar ali era para dizer o meu contexto de vida no passado. Não deixar de pregar o evangelho, continuei. Os meus amigos
veio, prega o evangelho para eles, muitos se converteram. Encontrei agora, encontrei com alguns que eram, e soube notícia de outros também que se converteram, glória a Deus, aleluia. Mas eu acho muito esquisito. Crente que diz que se converteu, senta na mesa na roda dos escarnecedores, estão lá contando piada, você está rindo. Quando você ri, sabe o que, é que você está dizendo para eles? Estou respaldando aí, legal, beleza. Não é negativo, isso aí não. Mas você ir até eles para pregar o evangelho, para trazer eles para onde Deus lhe tirou, para o meio agora onde você vive, isso sim, com certeza é para fazer. Amém? Amém. Amados, só um pouquinho. Ponto 6. Pacto de oração por 3 pessoas. Eu falei para vocês isso. Né? O pacto de oração por 3 pessoas é um plano estratégico para ganhar pessoas do seu ciclo de amizade. O que é isso, pacto de oração? Você vai pegar outros irmãos que vai dizer, irmão, tu vai orar por quantos amigos teus? Pessoas que você conhece. E aí, você vai escrever o nome deles todo dia, durante 30 dias você vai orar por eles. Depois que você fizer isso, você vai chegar até eles e vai pregar o evangelho para eles. Faça isso para ele. Porque é uma estratégia, viu? Pessoas que você ama, deseja ver salvas e tendo conhecimento de Deus, é uma maneira prática de ganhar almas com todo cristão que quer se multiplicar em outras vidas, e ele deve pontuar isso. Cada pessoa faz com Deus e com mais 2 irmãos um pacto de orar e jejuar durante um mês, por 3 pessoas não convertidas, mas que estão maduras e abertas para o evangelho. Depois convide-as para vir à igreja. Você pregou o evangelho, você orou, você jejuou para essa pessoa. Você colocou essa causa diante de Deus, esse interesse seu por tal vida, e você interessa pelas pessoas que vão ir para o inferno. Mas se morrer hoje, amanhã, como é que vai ser? Quando chegar no dia do juízo, essa pessoa vai estar do teu lado. E ele vai dizer o que de ti? Eu testemunhei aqui do meu tio, lembra? Quem que lembra? Poucas pessoas. Um monte de novo. Todo Natal, amados, a gente passa de Fortaleza, né, quando eu estou aqui, eu comi. Lá, na família da minha esposa, muita gente. Então eles se reúnem, eles ficam esperando a palavra. Eu levo uma Bíblia de acordo com a religião deles, não levo a minha. Eu tenho uma Bíblia. A religião deles, porque não pode dizer isso também, porque não é discurso de pode ir lá. Então eu levo na linguagem deles, e prego na linguagem deles, no Natal. E eu sempre faço isso, e no Natal é uma matéria muito rápida, o horário e tudo. E lá na casa da minha tia, os meus tios se reúnem, minhas tias, minha mãe, meu pai, meu irmão, e veio um tio meu lá no Rio, e ele vinha, e ele gostava muito de organizar a festa, depois que minha avó se morreu, porque ela era realmente ali da casa, mas ele ligava para mim, ele me chamava de Aldinho, cadê, tu vai vir? Eu digo, vou, tio, cadê teu menino? E traz eles também. Eles ficavam me esperando, e eles estavam lá, sabe o que? Bebendo, não era crente não. Que a religião deles pode, né? E bebendo e tal, uma festa lá, comida, muita comida, mas eles estavam esperando eu chegar. Para quê? Para fazer oração, para ter um momento. E esse dia eu firmei com um negócio de um deles lá, juntou, deu as mãos, comecei a orar lá por eles. Nesse dia foi bem diferente. E aí o meu tio chegou para mim e disse assim, por que você não fez isso antes? O tio faleceu, eu tive nossa rapidinho. Mas isso tudo eu precisava do caminho do meu coração. Está vendo? Ele disse, por que você não fez isso antes? Em outros natais, né? A oportunidade, nem que fora de tempo, a gente diz, não, mas eu aprendi agora. Não, acho que agora não dá certo não. E, meu filho, não é você que tem que dizer isso. Você é apenas um mensageiro. O Espírito Santo está esperando que você abra a boca. E ele vai te usar. E a responsabilidade é dele, mas você já cumpriu a sua parte, você já fez. Muitos de nossa família, amados, estão carecendo por falta da pregação do Evangelho. Você não fala. É conivente com os pecados dele, amado. Não ser uma pessoa chata, lógico, com certeza. É repelente, já disse que o crente tem que ser atraente. Amém? Amém. Como escolher pessoas para quem orar? Olhe ao seu redor e veja entre os seus amigos e conhecidos quais estão mais brancos para a ceifa. E escolha 3 nomes.
Olha, peça a Deus. Deus sabe, a gente não sabe, mas Deus sabe. Aqueles que a pessoa disse que era uma peste, que não tinha jeito, eu era um aqui. Porque a gente tem mania de escolher o tipo da pessoa. Mas isso aqui só está parecendo crente, coisa, né? Aí esse outro, esse aqui não tem jeito. Mas quem somos nós para julgar? O Senhor não nos chamou para julgar, chamou para pregar o Evangelho. E a gente deixa de pregar para quem está bem madurinho e vai pregar para quem não quer nada com Deus. Que existe isso. Certo que ele vai ter que ouvir mesmo, mas aquele era para você colher. Amados, tem gente que a Bíblia mesmo fala, acho que Ezequiel fala das ovelhas, tem ovelha para matança. E Deus é que sabe disso no dia do juízo, né? A gente não sabe, amado. Mas você passa um ano ali para a pessoa e nada. Enquanto tinha outra pessoa que estava bem fácil de colher, bem molinho. Peça a Deus, peça orientação ao Senhor. Eu testemunhei para você, vou testemunhar de novo, você se esquece. Eu acompanhava lá na igreja, como eu era tempo integral, e aí eu era aquela pessoa que resolvia quase tudo na igreja. E aí tinha uma esposa, uma mãe de uma irmã, ela estava fazendo tratamento de câncer, e a irmã tinha lá um compromisso, e aí eu ia com ela lá para o Instituto do Câncer. Chegando lá, me sentei lá naquela sala, lá, um monte de gente, e eu disse assim, rapaz, aqui é show para pregar muito, né? Pessoas que estão quebrantadas, não, estão com câncer, estão com enfermidade terrível, estão ali. Aí, porque quando a pessoa está sadia, beleza. Agora, se chegar no médico Alberto, você está com câncer, tanto um dia você tem de vida. No instante amolece, no instante fica bem quebrantado sim, no instante começa a repensar na vida, no instante começa a dar valor à família, à esposa, os filhos. Basta receber uma pancada dessa. Aí quando a gente acha que está tudo bem, obrigado, menina, esquece de tudo, de todas as coisas, né? Pois é, e ali é um espaço bom mesmo, pregar o evangelho, tem canto que é propício mesmo, e esse lá era um. Só que eu cheguei a ver várias pessoas, aí eu fui assim para o Senhor, essas pessoas estão aqui, doendo, estão no câncer. Mas eu sei que tem pessoas aqui que está mesmo acessível para receber a tua palavra. Ora, meu filho, fechei o pensamento. Aí na minha frente tinha um senhor, os seus 60 e poucos anos. Tinha um rapaz do lado dele, eu olhei para o rapaz, uma expressão que me colocou no lado do senhor. E aí uma pessoa que estava sentada do lado dele saiu para ser atendida. Aí eu fui e me sentei do lado dele. E aí esse pessoal todo já me gosta de conversar, né? Eu também. Aí começamos ele começou a ser o quê? Comecei a conversar e tal. Eu não sei que foi um dado momento que alguma coisa entrou sobre Deus, aí eu comecei. E aí eu falando de Jesus, porque ele veio à terra, qual foi o propósito, tal. Ele, é mesmo que foi por isso mesmo, né? E aí eu disse, olha, eu comecei a contar a história, tudo. Ele, é mesmo que Eu digo, tem uma coisa, e se o senhor quiser, o senhor pode agora receber Jesus como Senhor Salvador. Ele, eu posso, meu que pode. Levante sua mão, levante sua mão. E vamos lá. E o pessoal tudo olhando para mim. O pessoal, o crente é o bicho de vergonha. Eu já disse que o crente dessa ideia é para ser sem vergonha. Mas não é assim. Aí eu todo mundo olhando para mim. E ela, levante sua mão, pessoal. Senhor Jesus, hoje eu entrego a minha vida. Toma a minha enrolação. O pessoal olhando. Era um senhor lá de Pacajus que veio fazer o tratamento. Entregou a vida dele a Jesus, eu ia. Diante daquelas pessoas, estava lá pronto para ser colhido. Agora, como que ele ia ser colhido? Se tinha crente lá e não abre a boca? Teve um evento aqui, agora foi sábado. Estava lá pessoas lá pregando, pessoas ungidas, pastores, que eu conheço tudo lá. E tinha alguns crentes, acho que eu cheguei tarde, talvez lá. E tinha pessoas ali assistindo. Pessoas prontas para ser colhidas. Tinha pessoas lá que tinham bebido, estava lá, de uma certa gênero, agora que não pode dizer também é gênero, né? Estava lá, pessoas com tornozeleira eletrônica, estava lá. Cadê os crentes? Assistindo. Porque o pessoal faz um evento para cruzada evangelística, não é para evangelizar não, ou é para evangelizar para crente. Mas nós aprendemos isso, né? Aí traz cantor, canta para quem? Não é cruzada evangelística, vai cantar para quem?
o evangelho. Vai pregar para quem? Hoje eu estou batendo fica esse negócio aí. Porque está errado demais. Aí faz um negócio desse, ora, um monte de crente para trás. Aí fica lá tudo de casa aplaudindo, batendo palma. Aí sai fora e chora. Foi muito bom. Ou foi tão bom ontem na praça. Quantas vidas não alcançou para Jesus? Nenhuma, porque você é egoísta. Você foi lá para receber, você não foi para dar. Você não foi lá para abrir mão da sua vergonha. Você não foi lá para abrir mão do seu tempo. Você foi lá para receber, para se divertir. É isso que as pessoas falam. Eu não estou dando essa linha. Não, mas eu prefiro isso. Agora, dispense mais não. Meu filho, eu não estou só pregando. Eu só pregar, eu estou sendo hipócrita aqui para vocês. Se eu não fizer também. E aí, meu filho, cheguei lá. E quando eu cheguei lá, olhei para o evento, comecei a observar ao meu redor, vi lá, os crentes, o pessoal estava lá. E aí eu comecei a olhar e comecei a buscar a direção de Deus. E o Espírito Santo me incomodou com uma pessoa que estava bem ali assim. Já fazia tempo que eu estava lá. Tá? E essa pessoa estava lá, escolheu o seu gênero de Satanás com a tornozeleira eletrônica. Ah, meu filho, o Espírito Santo encheu ali, eu digo, lá. Cheguei lá, falei com a pessoa, olhou para mim, falou, quem é o nome dele, dela, e comecei a pregar. Falei, Jesus, fala, por que ele estava ali? Por que eu estava ali? E comecei a pregar, e ela começou a chorar, começou a chorar. Minha esposa chegou, ficou do outro lado, abraçou minha esposa, abraçando, nós ficamos. E aí, quando foi na hora lá, fizeram lá, Pedro veio umas irmãs, oraram com ela, lógico que era um caso complicado, eu sei disso muito bem, mas cadê os crentes, amor? Né? A gente tem que ir até as pessoas, amor. Ela está, minha vida, Jesus olhou e disse, a multidão está pronta para acolher, eles estão aqui. Por que eles estavam lá? Tinha um rapaz que estava lá, ainda bem que a pessoa foi ter uma atitude da pessoa, mas a maioria fica só assistindo. O problema da igreja é esse, é porque só faz assistir. Só assiste culto e mal. Assiste o culto e mal assiste ainda. Mas, a pergunta que eu estou trazendo aqui, condenação para nenhum de vocês. Eu estou despertando vocês nesses últimos dias. Que haja um despertamento da igreja, como está vendo na minha vida. Amados, olha ao seu redor e veja entre seus amigos e conhecidos quais estão mais brancos para a ceifa. Escolha 3 nomes. Seu campo de missão é o lugar onde você vive, onde você trabalha e onde você estuda. Onde você trabalha? Você tem que pregar para Jesus. Mas eu fui trabalhar numa bilheteria de um terminal. Passava muita gente ali. E eu pedi ao Senhor como é que eu ia fazer para pregar o evangelho. E o Senhor me disse. Mas acima de tudo, amados, os colegas de trabalho que chegavam lá no meio não tinham onde escapar. Depois o Senhor me tirou de lá e me botou lá para Babilônia. Que aquilo era Babilônia, lá onde eu fui trabalhar. E nos bairros onde eu fui trabalhar, vinha de ouro. Peguei o evangelho também. Fui, mas eu não estava ali para trabalhar, não. Para o mundo, não estava ali para trabalhar para você. Graças a Deus, você, olha. Se vocês plantarem, vocês vão colher. Tem irmãos aqui que plantam e precisa de colher para viver. A gente também. O crente, amado, precisa plantar e precisa colher para viver o quê? Com a vida eterna. Senão tu não vai ver, não. Acorda. Tem pessoas que têm 10 anos na igreja, nunca alcançou ninguém para Jesus. 10 anos. Por quê? Ele está só colhendo, ele não quer plantar. O crente precisa plantar para colher, para viver uma vida eterna. Pode ter certeza disso, amados. E é tão bom, amado, que quando você chega em lugares assim, você nem espera, mal espera. Eu estava lá no café da manhã na igreja, 200 pessoas. Quando eu olhei, eu digo, não acredito. Fulano de tal está aqui. Fui lá, cheguei, abracei ele. Uma pessoa que trabalhava comigo, prostituto, de irmã da lá que só. Se converteu, estava lá uma vez, eu abracei ele e tal. Outro dia eu fui passando na avenida, outra igreja que tem na pé. Quando eu olhei, ele estava lá na porta da igreja, na recepção. Aquele ali, olha aí, Jesus. Eu trazia ele no varão da minha bicicleta. De madrugada,
Ele morava mais um pouco embaixo, ele trabalhava, ele era fiscal, assim, comigo. E aí ele vinha a pé e eu vinha de bicicleta, trazendo, estava ele. Então, ele dizia, irmãos, eu sei que falava 10 palavras, 11 era palavrão. E eu disse, irmãos, eu sei que eu estou errado, tal, eu digo, mas sabe que o Senhor é misericordioso. E começava a pregar para ele, o itinerário que eu ia deixar lá perto da cadeira, passava da minha. Ele ficava falando, mas que era de madrugada. Sabe o que acontecia, amado? Esse homem se converteu, a minha esposa desconheceu ele, então uma pizzaria. Pense, agora, de 10 palavras, 11 é Jesus. Está vendo? Amados, é bom demais. Você sabe o que é colheita? É muito bom. Quando a gente prega o Evangelho, mas depois você vai ver a colheita, como é maravilhosa. Vocês vão ver, porque falta ainda atitude da nossa parte. A oração e o jejum muda as pessoas. Ore diariamente a favor de 3 pessoas. E também, uma vez por semana, com aqueles membros com os quais você fez ali o pacto de estar orando com os irmãos. Peça a Deus a oportunidade de levá-los a Cristo. Procure maneiras de fazer amizade com essas pessoas e ganhar sua confiança. Como eu disse para vocês, né? Tem uma pessoa que é uma família. A gente olha, às vezes acha a pessoa difícil. É um senhor já, certa idade, tem um comércio, está aberto agora à noite. Aí eu passo lá, chego até o noite, está aberto. Eu disse, será que ele vai abrir mão de fechar esse comércio para ir na igreja? E agora a noite está aberto, domingo a está aberto. Aí às vezes eu vim de comprar uma cola lá só para mim poder falar com ele. Marquei até ele, passou para mim, marquei até pescar de novo com ele. Não tem nada, vai. Aí quando ele chega lá, eu cheguei lá, foi um. Ele disse, ô meu amor, você chegou e tal, acho legal demais então. Mas vai vir para a igreja. Ele, a esposa dele e os 2 filhos. Eu creio. Eu vou orando e jejuando para a vida de Deus. Mas primeiro, nós temos que alcançar as pessoas. Primeiro, aí quando as pessoas sentirem falta de você, também está legal, ó. Está bem pertinho de colher a pessoa. Porque ela está sentindo a sua falta. Por quê, mano? Porque o Espírito Santo de Deus está em você. A presença de Deus está em você. E as pessoas querem a presença de Deus, amados. É a empatia. Não é a antipatia, não. Tá? Não é antiopatia, não. Tá? Amém? Amém? Tinha mais coisa. Agora eu peguei quase a mesma coisa semana passada, mas não foi a mesma coisa. Mas você sabe que não é a mesma coisa. Porque nunca é a mesma coisa mesmo. Então, amados, entendeu não? Não, é a mesma coisa. Amados, é maravilhoso quando a gente prega ali, quando você planta e você vê a colheita. E aí, amado, eu quero chamar a pessoa hoje para testemunhar. E a pessoa chegou hoje para mim e disse assim, pastor, eu posso testemunhar? Eu digo, pode. E vocês vão ver quem vai testemunhar hoje. Olha para trás não. Para mim, olha para mim. Não olhe para trás. Aí, o evangelista. Vai lá então, tá com a filha ali, é isso, evangelista. Acho que foi ontem, eu fui evangelizar lá na minha quadra, né? Aí quando eu fui lá, eu achei um meninozinho sentado aqui na calçada, aí fui lá, conversei com ele sobre Jesus era bom, sofreu na cruz por nós, derramou seu sangue por salvar. Também falando para eles que eu já uma vez só preguei ali, achei outro meninozinho aqui perto dele, aí quando eu achei, ele não estava fazendo nada, aí quando eu fui falar com ele ali, ele saiu do canto, simplesmente conversando com ele, foi lá para o outro canto. Aí a professora, né, ela fica ali no pátio, aí eu fui falar com ela que a mesma coisa que eu falei com os meninos, só que mais importante, o professor é mais importante. Aí quando eu fui pregar, ela falou que ela já sabia, ela é católica. Mesmo ela sendo católica, eu evangelizei, eu entendi. Aí quando foi antes de sábado, eu fui evangelizar.
3 ou mais de 5. Aí fui ali sentar na minha casa. Quando eu cheguei, foi evangelizar logo. Aí evangelizei outra professora, que é a minha que dá nota. Aí quando eu fui evangelizar, ela tinha saído logo. Fui lá que as professoras vão lá no pátio para descansar, né? É o lugar que elas comem também. Aí eu fui lá no pátio, que eu sempre vou quando eu vou pro recreio. Aí quando eu fui beber água, achei um menino de perto de mim, foi 2. Aí o menino foi lá, porque era pouco, né? Que tinha 2, né? Bebedor, aí eu achei mais um. Pronto, evangelizei mais 20. Aí eu falo que eu podia evangelizar mais 20. E quando foi antes de sábado, eu convidei 5 pessoas. Aí que ia ter culto no domingo, evangelizei também. O pastor falou, tem que evangelizar pra mim. Aí quando foi no domingo, ninguém veio. Mas deve ser, acho que é porque tem gente que é católica. Aí quando eu fui evangelizar, acho que foi 2, aí eu tenho que ficar contando para saber. Aí quando eu fui, acho que quinta, aí quando eu fui evangelizar lá na quadra, acho que tipo autista, só que ele todo dia fica ali sentado, aí eu fui evangelizar ele, aí eu fui brincar com ele, né? Aí lá no pátio, também tem atrás dele, uns brinquedos atrás. Aí fui lá, fui brincando com ele, aí parei com ele no balanço, que tinha 2, aí eu conversei com ele, a mesma coisa da professora, só que acho que mais ou menos a professora. Aí quando eu fui evangelizar os outros, os 2, que eu achei mais 2 lá que eu acho que é pouco, que vão lá pro parque, atrás do bebedouro. Mais ou menos, acho que 2 quilômetros. Aí fui lá. Aí fui lá acho que foi lá no outro parque que tinha 2, né? Aí eu fui lá na quadra, porque não tinha ninguém no parque. Aí eu acho que foi 2, não foi muito. Aí, esse não foi das crianças, mas eu acho que quarta eu já estou na escola para evangelizar de novo. Pois é, né? O Heitor foi com a gente lá para o Poço Doce, né? E ele realmente estava lá nas crianças, recebeu uma pulseira que começou a evangelizar através dela, e ele me deu um livrinho, pastor, isso aqui para evangelizar, me deu um livrinho. Então, mais para você ver que não tem nada difícil, né? Se uma criança dessa, ela entende e colocou em prática, porque ele já conversou comigo uns dias aí sobre isso. E não foi hoje, eu não posso testemunhar, hoje ele não pode. Amém? E espero, amado, que próxima terça-feira não seja só o Heitor para testemunhar, mas esteja mais de vocês aqui para falar daquilo que Deus tem feito através da vida de vocês. Amém? Que não fique só eu testemunhando aqui em cima. Vocês também da mesma forma, amado. Porque Jesus está voltando e Ele quer que todos sejam alcançados. As pessoas estão precisando. Amém?